Nós chegamos no salmo mais especial, mais profundo e mais cristocêntrico de todos os textos contidos nas Sagradas Escrituras. Por isso, cabe uma atenção muito especial a esse salmo. Esse salmo, ele é conhecido na história da igreja como a última oração de Jesus. Para outros, ele é conhecido como o Salmo da Cruz. E ele é tão importante que ele é citado pelo menos 15 vezes no Novo Testamento. Se faz algum tipo de citação nele. E não é à toa que ele já foi chamado de o quinto evangelho. E, de fato, ele é mesmo. Se você observar na sua Bíblia, esse salmo é tão importante que ele tem um detalhe que salta aos nossos olhos. Ele foi composto, veja no início do salmo em sua Bíblia, para o cantor mor. Ou seja, ele é tão profundo que o melhor dos melhores recebeu a incumbência de preparar a melodia e cantar esse salmo durante as adorações no templo. Afinal de contas, quando se trata de Cristo, só o melhor e nada além do melhor. Spurgeon, ele confirmou essa verdade que todos nós deveríamos saber. Ele disse assim, ó: cuidemos para usar o máximo das nossas habilidades quando Jesus for o tema do louvor. Fantástico isso. O evangelista Marcos, ele retratou uma cena na Bíblia de uso desse salmo com caracteres dramáticos, emocionantes, ao afirmar que as últimas palavras de Jesus na cruz foram exatamente as palavras desse salmo. Parece palavras de abandono, de desespero, mas elas são muito mais profundas do que isso. Na cruz, Jesus gritou: Eli, Eli, lama sabachthani. Entretanto, aquelas palavras contidas no grito de Jesus, dito em aramaico, a língua materna dele, ali ele gritou, traduzido: Deus meu, por que me desamparaste? Ao versículo 1 do Salmo. Por que estás afastado de me auxiliar e das palavras do meu bramido? Disse essas palavras. Era 3 horas da tarde. Logo depois de eventos cataclísmicos que aconteceram ali em Jerusalém e que jamais seriam esquecidos por aqueles que os presenciaram. Aqueles eventos ocorreram entre meio-dia e 3 horas da tarde de uma sexta-feira. Em pleno meio-dia, trevas cobriram a terra. Marcos e Mateus vão retratar com detalhes fundamentais, porque eles ficaram impactados com aquela cena e registraram nos evangelhos que levam seus nomes aqueles eventos, dizendo que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, houve terremoto, rochas se fenderam ao meio, mortos ressuscitaram e entraram em Jerusalém. Grandes eventos aconteceram. E qual é a explicação dos porquês de tudo aquilo? Muitos disseram, e dizem até hoje, que tudo aquilo aconteceu porque Jesus foi abandonado na cruz para que pudesse carregar o peso do pecado do mundo inteiro e ser punido em nosso lugar de uma vez por todas. Muitos dizem isso e você já ouviu isso com toda certeza. No entanto, essa afirmação ela contraria uma grande verdade bíblica. Eu diria, uma das mais importantes. Que verdade é essa? A de que Deus nunca abandona os seus. Nós é que o abandonamos. Ele não nos abandona. E de onde nós podemos tirar essa afirmação? Pelo menos de duas verdades absolutas. A primeira, Deus, ele não pode mudar ou ser mudado, porque ele é imutável.
Os seus propósitos, seu amor e a medida do seu amor são sempre os mesmos. O Antigo Testamento e o Novo falam disso. Por exemplo, no Antigo Testamento, ele vai dizer: eu, o Senhor, não mudo. Em hipótese nenhuma eu mudo. Malaquias 3 vai dizer isso no versículo 6. E no Novo Testamento, em Tiago, nós temos uma afirmação parecida, quando diz, né, que toda boa dádiva e todo dom perfeito que vem do alto desce do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus não muda. O mesmo Deus que esteve com Jesus na cruz é o mesmo Deus que está conosco nesse exato momento. O mesmo Deus que está com você onde quer que você esteja e sabe exatamente do que você está passando, do que você está sentindo e do que você tem enfrentado. Deus não muda, segunda verdade. Deus não pode mentir. A verdade é uma necessidade do seu caráter. Deus não mente. Quando Deus diz que nunca vai nos abandonar, ele nunca abandona mesmo. A Bíblia diz, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Deus sempre é fiel a si. E deixe-me dizer para você mais uma vez, ele mesmo prometeu: eu nunca abandono um filho meu. Foi assim com Jó, quando enfrentou o seu mais árduo sofrimento. Foi assim com Elias, quando enfrentou uma forte depressão. Foi com Jonas, quando sofreu um desgosto muito profundo. Foi com Paulo de Tarso, que enfrentou muitas angústias. E Deus continua sendo assim com tantos outros na história da humanidade e da igreja. E eu quero te dizer, ele é assim comigo e é assim com você também. Jesus morreu naquela cruz, mas ele morreu para viver eternamente no céu e em nós. Com essa certeza, enfrente o amanhã. Enfrente o amanhã justamente porque Jesus vivo está. Um casal muito conhecido, William e Gloria Gaither, eles escreveram a letra, compuseram a letra do hino 137 do nosso inário para o culto cristão, que diz exatamente essa verdade. Deus enviou Jesus, seu filho, e seu amor, perdão nos dá. Na cruz morreu pelos meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. E o refrão, porque vivo está, o amanhã enfrento. Sim, vivo está, não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro e a vida vale a pena. Cristo vivo está. Jesus nunca abandona um filho seu. Esse casal terminou esse hino com uma esperança maravilhosa, dizendo: um dia irei passar o rio, vencer a morte sem temor. Morrer para mim será vitória, verei na glória o meu Jesus, meu Salvador. Jesus nunca nos abandona. Ele não pode mentir, pois ele não é homem para isso. E ele disse para Josué: nunca vos deixarei, jamais te abandonarei. E as últimas palavras de Jesus em Mateus, capítulo 28, foi: fique tranquilo, eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando erramos, ele não nos descarta. Quando deprimimos, ele não vira as costas. Quando falhamos, ele não nos abandona, pois ele continua fiel a si mesmo e a cada um de nós em meio à nossa infidelidade. E isso não nos estimula a errar, mas nos desafia a termos uma vida de santidade e a nunca abandoná-la. O que Jesus estava dizendo na cruz naquele momento? O Salmo 22, o salmo que retrata a nossa história, pois ele mostra, como nenhum na Bíblia, como é se sentir esquecido por Deus, mesmo sabendo que Deus não faz isso, mas como é se sentir esquecido e depois ser encontrado e completamente satisfeito por Ele.
Jesus, na cruz, estava gritando a sua dor. Ele estava declamando o Salmo 22, essa poesia, e declamando-a diante do sofrimento. Ele estava cantando em meio à angústia, orando em meio à dor, exatamente como nós devemos fazer. Ele não escolheu um salmo qualquer, escolheu um salmo de lamentação. O Salmo 22 é um salmo de contrastes entre o sofrimento de agora ou de outrora e a explosão de alegria e de vitória do amanhã. Como precisamos orar o Salmo 22? É certo que sofreremos na vida. Sofreremos quedas, desilusões, dores, perdas, dúvidas, desesperos. Ficaremos adoecidos em nossas almas, ainda que momentaneamente. Mas permaneceremos assim se não colocarmos nossa dor para fora. Os salmos são remédios para a nossa alma. E o Salmo 22 quer nos curar do sofrimento de não colocar para fora. Queridos, nunca deixe de lamentar a Deus o seu sofrimento. Seja o que for que você estiver passando ou estiver sentindo, grite a sua dor a Deus se for necessário. Ele pode lidar com isso. Deus entende da nossa dor. Davi, ele vai mostrar a sua desesperança relativa ao povo e ao governo em que ele vive, como está acontecendo conosco agora. E no versículo 2 ao 5, ele vai dizer: Deus, eu estou desesperado. Por isso ele fala: Deus meu, eu clamo de dia, porém tu não me ouves. Também de noite, mas eu não acho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado sobre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram, e tu os livraste, a ti clamaram, e foram salvos, em ti confiaram, e não foram confundidos. Sabe o que Davi está querendo dizer? Ouça bem o que eu vou te falar. Sabe o que ele está querendo dizer nessa primeira parte do Salmo? Ele está falando assim para Deus: Deus, apesar do Senhor não ter me respondido como eu queria ou como eu esperava, o Senhor continua sendo o santo Deus que demonstra graça para com o teu povo. E é nisso que eu confio. Que fé! Aceitar a vontade de Deus, mesmo quando contraria a nossa vontade. Depois, ele lamentou até a história do seu nascimento relacionado à sua natureza pecaminosa. Ele não queria pecar, mas ele sabe que herdou a natureza pecaminosa. Então, a partir do versículo 6, ele fala: mas eu sou verme, não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Só alguém que se reconhece assim pode experimentar a salvação, pode glorificar a Deus, pode fazer com que Cristo cresça e a gente diminua. Orgulho não entra no céu, não dá para ser cristão e não se entender como verme, como opróbrio, como uma pessoa pecadora. Todos os que me veem zombam de mim, arreganham os beiços e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor que ele o livre, que ele o salve, pois que nele tem prazer. Ele está dizendo assim, falando de Jesus, é claro, mas ele está dizendo: ele entregou o fardo ao Senhor, então que o Senhor cuide dele. E olha no verso 9 e 10, mas tu és o que me tiraste da madre, o que me preservaste, estando eu ainda nos seios da minha mãe. Nos teus braços fui lançado desde a madre, desde bebê. Tu és o meu Deus, desde o ventre da minha mãe. Ele lamenta, mas ele reconhece quem é Deus e o que Deus faz na sua vida. Depois de lamentar, ele passa a orar de duas maneiras lindas. Primeiro, ele ora por não ver qualquer possibilidade de socorro. Ele não desiste, ele vê que a dificuldade está se abatendo e ele ora, é o que nós devemos fazer. Antes de uma batalha importante, já vimos isso, o que nós temos que fazer? Orar, é o que Davi fazia. Do versículo 11 ao versículo 15, é exatamente isso que ele está falando,
tudo me cerca, dificuldade para todos os lados, mas ele vai falar no versículo 14 e 15: como água me derramei, todos os meus ossos se desconjuntaram. Coração é como a cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força secou-se como um caco e a língua se me pega ao paladar. Tu me puseste no pó da morte. Ele está olhando para a sua vida, para a sua dificuldade, mas ele está clamando. Ele está falando com Deus o que ele sente. É um salmo messiânico, porque ele retrata o sofrimento de Jesus, o que o torna lindo. Olha o versículo 16 ao 18, como você vê Jesus em tudo isso. Pois cães me rodeiam, cães no sentido de pessoas maléficas, não crentes. Um ajuntamento de malfeitores me cerca. Traspassaram-me as mãos e os pés, pregaram ele. Posso contar todos os meus ossos, eles me olham e ficam a mirar-me. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançam sortes, como fizeram com Jesus. Depois, Davi, ele lamenta, mas ele enxerga o socorro divino vindo a caminho. E o que ele faz? Ele ora, ele clama. É o que diz o versículo 19 até o 21. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me, livra-me da espada, a minha vida do poder do cão, salva-me da boca do leão, sim, livra-me dos chifres do boi selvagem. Ele está dizendo, Deus, tu me respondes, Deus, aqui o Senhor está quebrando o silêncio. Jesus nunca abandona um filho seu. Cabe a nós clamar em meio à dor, clamar em meio às dúvidas, em meio às tristezas, e mesmo quando sentirmos que Deus aparenta estar distante, Ele quer ouvir o nosso clamor sincero para chegar até os seus ouvidos santos. Por fim, veja o que Davi vai fazer. Ele iniciou um tempo de testemunho e adoração a Deus. É o que faz todo aquele que experimenta da presença salvadora, santificadora, do resgate de Cristo. Ele elevou um louvor e adoração a Deus. O final desse salmo faz isso. É uma adoração do amanhã, é a certeza do que virá. É um cântico de vitória. Querido, se você sofre hoje, amanhã vai ser melhor. Amanhã vai ficar tudo bem. Querido, está difícil hoje, mas fica tranquilo, já está escrito a última página da Bíblia, vai ficar tudo bem. É um cântico de vitória. Essa é a razão de ter sido o Salmo 22 escolhido como última oração de Jesus. Os últimos 10 versículos são dessa natureza. Eles mudam de lamento ao louvor de vitória instantaneamente. Todos que conheciam desse salmo, eles entenderam que esse salmo falava de Jesus desde sempre. E eles olharam para aquele homem na cruz e eles tiveram a certeza: verdadeiramente aquele homem é filho de Deus. Nós crucificamos o Filho de Deus. O salmo, no versículo 22 ao 28, ele mostra esse louvor, esse testemunho, e foi um testemunho feito em alta voz, um testemunho para todo mundo ouvir, um entusiasmo que pode contagiar todo mundo que está perto. Quando você enfrenta uma luta e Deus te dá vitória, louve, testemunhe, porque isso tem um poder magnífico, avassalador na vida das pessoas. Testemunhe alto, deixe todo mundo saber o que Deus fez na sua vida. A partir do versículo 22, ele vai falar isso. Então eu vou anunciar o teu nome aos meus irmãos, eu vou te louvar no meio da congregação. Eu quero que todo mundo veja o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é grande. Vós que temeis o Senhor, verso 23, louvai-o. Se você teme a Deus, louve a Deus. Louvar é reconhecer. Louvar é dizer quem é Deus para todo mundo.
Filhos de Jacó, glorificai, temei todos vós. E ele vai dizendo 24 por quê? Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem dele escondeu o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. Amém. Quando você clama, Deus te ouve. Quando você chora, Deus está do teu lado. Quando você se aflige, Deus não se esconde de você. Ele não vira o rosto para você. Ele te ouve. Ele quer ouvir o seu clamor. E no 25, de ti vem o meu louvor na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos, eu, você, comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que te buscam. Que o vosso coração viva eternamente. Olha o 28. Porque o domínio, o poder é do Senhor e ele reina sobre as nações. Deus nunca abandona um filho seu. Não será diferente com você. A vitória final está reservada a todo filho de Deus, porque Deus é um pai que se importa em nos garantir a vitória. Deus nunca abandona um dos seus filhos. Davi termina assim essa oração, que começa lamentando e termina vitoriosa. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, os que não podem reter a sua vida. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor, a geração vindoura, todos saberão do que ele fez conosco. Chegarão e anunciarão a justiça dele, a um povo que há de nascer, contarão o que ele fez. Do mesmo modo, cada um de nós, diante do Salmo 22, eu quero te dar conselhos finais. Diante do salmo e do sofrimento, sussurre a Deus as suas necessidades. Fale alto quando for necessário o seu sofrimento. Grite a sua dor. Jesus pode lidar com isso. Ele pode lidar com a nossa fraqueza, ele quer lidar com isso, ele não só pode. Por isso ele pede para deixarmos tudo com ele. A última oração de Jesus conosco nessa terra pode ser exatamente a que talvez você mais esteja necessitando fazer nesse momento. Verdade seja dita, o que não falamos não morre, mata-nos. Abra o seu coração antes que um cardiologista precise fazer isso por você. O que a boca não fala, o coração, o corpo grita. Por tudo isso, grite a sua dor. Deus te ouve. Jesus gritou e transformou os seus ouvintes, pois a eles ele mostrou a vitória garantida de um filho de Deus. Tenha certeza, Deus nunca abandona um filho seu. Ore comigo nesse momento. Obrigado por essa certeza, Pai, que nós pertencemos a Ti e que o Senhor nunca nos abandona, que apesar de nós, o Senhor continua estendendo a sua mão, que apesar dos nossos defeitos e as nossas fraquezas, o Senhor continua santo e amoroso, nos chamando a uma vida de santidade. Deus, como é bom saber que o Senhor nos ama e que o Senhor entende a nossa dor e quer ouvir o nosso clamor. Obrigado, Deus, porque mesmo quando insistimos em errar, o Senhor nunca nos abandona. Te louvo por isso, Deus, de todo o meu coração. Em nome de Jesus, amém.